Bom, então a nossa aula de hoje é sobre esse tema Musiquês, uma proposta de sistematização terminológico musical, segundo Reginaldo Carvalho. Essa pesquisa ela foi iniciada na época em que eu estava fazendo o mestrado, lá na Paraíba, foi em 2008. E essa pesquisa até hoje continua, né? Nós estamos com bastante tempo estudando isso aí, né? Já são 12 anos, né? E essas pesquisas são muito interessantes, elas têm relação direta com a disciplina de vocês, teoria e percepção musical. Então, como é que vai ficar organizada a nossa fala hoje? Eu vou fazer uma introdução sobre essa pesquisa, vou falar rapidamente sobre o que é o teorizar e o método científico, o problema da comunicação teórico-musical, musiquês, conceituação, premissas básicas e comparativo da terminologia tradicional com o musiquês. Só para situar que são 5 pontos que eu vou falar com vocês hoje. E a conclusão, claro, né? E os livros que nós utilizamos para vocês pesquisarem posteriormente. Bom, rapidamente, né, só para situar vocês, existia um modelo de você falar sobre música e esse modelo ele começa a ser desenhado em 1517 a 1590 com um teórico chamado Zarlino. É um teórico italiano que ele começa a escrever, desenhar uma espécie de teoria musical preliminar. E essa teoria de Zarlino, né, que ela é estritamente descritiva, ou seja, se o músico pega num certo instrumento e começa a executar de maneira X, uma maneira específica de executar, ele escrevia esses processos, né? E isso evolui até no século XX, por exemplo, com a ideia de um outro compositor e teórico chamado Alan Forte, que já se utiliza de modelos estocásticos, matemática pura e aplicada, para descrever os fenômenos musicais. Então, basicamente, esse é um reflexo de como se fala de música na academia atualmente. Mas o que seria, então, a teoria musical dentro do método científico? Né? Nós temos a teoria da música, e para que serve a teoria da música? Ela serve para descrever os fenômenos musicais e analisá-los, né? Ela tem um intuito muito importante também na composição e na performance musical, porque na composição, quem conhece teoria musical é capaz de estabelecer a maneira como a música será executada e na performance musical como o músico pode, a partir daqueles escritos deixados pelo compositor, executar da melhor maneira possível uma composição. Esses processos também chegam ao ouvinte, né, através da compreensão, ou seja, se a música está bem composta, está bem escrita, está bem arranjada, está bem tocada, ela possivelmente possibilitará ser também bem compreendida. Ou seja, dentro da teoria musical, nós temos como efeito final a fenomenologia, que é o acontecimento da música. Quando eu vou para um palco e executo uma música, eu estou considerando um fenômeno, né? Ou seja, alguém está tocando e alguém está recebendo essa música. Então, quando nós falamos de fenômeno, estamos falando igualmente da fenomenologia, que é o estudo do fenômeno. E o formalístico seria todo o arcabouço técnico que eu levei para construir a composição e a performance e o acontecimento musical. Então, eu posso estudar o fenômeno e posso estudar o processo em que a composição foi gerada ou a execução foi feita, né? Então, basicamente são esses dois caminhos que nós vamos chegar quando temos um certo domínio da teoria musical. Bom, qual é o problema da comunicação teórico-musical? Nós citamos aqui que um dos grandes problemas seria relacionado a essa questão, né? Se toda ciência é comunicável, como fazê-la
evitando equívocos que possam comprometer a lógica e a coerência numa abordagem específica da música. Em síntese, significa dizer o seguinte, que todas as ciências, por mais complexas que elas sejam desenvolvidas, elas são explicáveis. A questão é que na música existe um componente chamado terminologia que não deixa com que nós consigamos falar a mesma língua. Então, como é que eu vou manter a coerência na minha argumentação musical se eu não conheço a terminologia correta da música ou não aplico a terminologia correta ao falar de música? Então, esse é um problema da comunicação teórico-musical muito grave. É o desconhecimento da terminologia musical. Para isso, nós chamamos aqui um termo diferente. Talvez vocês ainda não tenham ouvido falar nisso, mas se chama musiquês. O musiquês é uma brincadeira que o compositor teórico Reginaldo Carvalho fez com o termo música, né? Porque assim como existe o inglês, existe o português, existe o francês, também tem o musiquês, que é a maneira correta de falar sobre música, situando todos os termos de acordo com os processos científicos. Como se comunica na ciência, pode se comunicar cientificamente dentro da música utilizando o musiquês como referência. Então, o musiquês é uma espécie de idioma do músico, né? Desenvolvido pelo compositor teórico que já morreu, já desencarnou, Reginaldo Carvalho. Reginaldo Carvalho é um paraibano que morou em Teresina durante 40 anos. Ele morreu aos 80 anos, em 2013. Ele é natural da cidade de Guarabira, na Paraíba, e ele foi morar em Campina Grande aos 14 anos, foi para o Rio de Janeiro antes da maioridade e se tornou um dos músicos mais produtivos nos anos 60, 70, porque ele foi aluno de ninguém mais e ninguém menos que Heitor Villa-Lobos, e Reginaldo também teve acesso a estudos na França, né? Ele fez cursos de composição, teoria, arranjo na França, nos anos meados dos anos 60 e 70. E Reginaldo volta para o Brasil, sendo, portanto, uma espécie de chefe da música no Brasil, ele, nos anos 70, e ele teve como cargo diretor do Instituto Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, que atualmente é a Unirio. E lá na Unirio ele começa a desenvolver vários estudos relacionados a esses assuntos, mas claro que de maneira mais organizada, porque esse assunto musiquês para ele sempre foi corriqueiro na carreira dele, né? Então a questão do musiquês é a terminologia musical da maneira mais precisa possível na visão dele, né? Outras pessoas vão trabalhar com isso, mas eu recomendo que eu reconheço das minhas pesquisas que ninguém conseguiu chegar tão longe quanto o Reginaldo chegou nessa proposta de sistematização. Então, uma premissa básica do musiquês é a fluxão. Esse termo significa fluxo e tem a ver com processos, né? Ou seja, uma sequência. O fluxo é uma sequência. Quando a gente observa o fluxo do rio, o rio tem um movimento, né? Mas a fluxão, no sentido musical, ela tem dois aspectos, o arsis e o tessis. Esses são dois termos em grego, e arsis significa apoio e tessis significa impulso. A gente pode entender isso melhor falando de um pêndulo, né? Quando eu pego um pêndulo, que seria aquele ponteiro do relógio, balançando de um lado para o outro,
que marca os segundos, ali é um pêndulo. Quando ele vai para a esquerda ou para a direita, ele faz aquele movimento natural. Ele nem é forte demais e nem é fraco demais. Ele é natural. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E nós vamos, nesse sentido, entender que o fluxo é um movimento natural dos tempos. Então, quando a gente pensa num compasso binário, né? Todo mundo diz que um compasso binário ele é a sequência de apoio. Aliás, todo mundo diz o seguinte, que o compasso binário ele é um tempo forte e um tempo fraco, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Compasso ternário é um tempo forte e dois fracos, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E um compasso quaternário é um tempo forte, um fraco, um meio forte e um fraco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas a gente, analisando a ideia de fluxo, isso não procede. Isso não procede pelo seguinte fato. Se existe um fluxo natural dos tempos, esse fluxo natural dos tempos também corresponde à contagem de compasso. Então, o certo é a gente dizer que existe um apoio e existe um impulso. Então, como seria esse argumento num compasso binário? Apoio, impulso, apoio, impulso, apoio, impulso, apoio, impulso. Viu? Perceba que não tem nenhum tempo forte aqui. Existe um apoio e um impulso. Apoio, impulso. Essa é a fluxão natural, é a sequência, o movimento natural dos tempos. Já no compasso ternário, você vai sentir a mesma coisa. Ó. Apoio, impulso, impulso. Apoio, impulso, impulso. Apoio, impulso, impulso. E já no compasso quaternário, a mesma ideia de fluxão se aplica. Apoio, impulso, impulso, impulso. Apoio, impulso, impulso, impulso. E não forte, fraco, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco, fraco. Esse mesmo problema de fluxão temos também na gramática, né? O que é, por exemplo, a sílaba tônica? A sílaba tônica é quando eu deixo que uma determinada sílaba seja mais forte do que as outras através de um símbolo, né? Por exemplo, café. Ninguém diz café. Todo mundo fala café. Natural. Essa é a fluxão. Mas o conceito da sílaba tônica, ele tem essa preponderância do que vem a ser forte e do que vem a ser fraco. O tempo é forte ou fraco se eu quiser, mas naturalmente a fluxão do tempo, ou seja, o movimento natural do tempo, é arcis, tercis, apoio, impulso, apoio, impulso. Se fosse assim, nós andaríamos, toda vez que pisássemos o pé no chão, seria uma pisada forte e a outra pisada mais fraca, né? Então, essa é a base natural do tempo, fluxão. Eu acho que não é difícil entender isso, né? Agora ocorre que na teoria musical todo mundo pensa o contrário, como tempo forte e tempo fraco. Mas nós estamos vendo aqui que no musiquês não é assim que se pensa. Então vamos agora a exemplos, né? Então, na questão do musiquês, nós trabalhamos muito em cima dos 4 parâmetros sonoros, que eu não sei se o professor João Guedes já falou para vocês, mas os parâmetros sonoros são as propriedades físicas do som, que são basicamente 4 para o nível de vocês: altura, duração, intensidade e timbre. Mas não se acostumem só com esses 4, né? Nós vamos... talvez um dia, não sei se vocês, quando vocês forem meus alunos, a gente pode precisar estudar mais do que esses 4 parâmetros sonoros, né? Ao todo são mais de 20 parâmetros sonoros e aqui nós estamos situando apenas 4. Altura, que é a propriedade com que o som tem de ser agudo, médio ou grave. Duração, propriedade com que o som tem de ser longo ou curto.
intensidade, que é a propriedade com que o som tem de ser forte ou fraco, e o timbre, que é a identidade do som, tá? A sua fonte sonora. Qual é a sua fonte sonora? Então, no caso aqui, nós vamos situar a questão de acento com dois S's e acento com C. Acento com dois S's é relacionado ao parâmetro duração e acento com C é relacionado ao parâmetro intensidade. Então, quando eu falo de duração, eu estou falando de acento com dois S's. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando de acento com C. Vamos ver isso na imagem aqui, ó. Então, articulação é uma execução de 4 semicolcheias aqui, um exemplo dessa articulação. Tá, da, tá, da, tá, da. Quando eu organizo essas articulações de diferentes maneiras, eu vou reordenando o fluxo desses tempos. Se eu analisar apenas a articulação que está no centro da imagem, você vai perceber que a primeira semicolcheia vai ser, ao invés de um tempo forte, um apoio, e as seguintes impulsos. Apoio, impulso, impulso, impulso. Apoio, impulso, impulso, impulso. Apoio, impulso, impulso, impulso. Tá, da, tá, da, tá, da, tá, da, tá, da. Essa é a fluxão natural dessas figuras. Se eu acentuar com dois S's as figuras, essas 4, eu posso colocar apoio, impulso, apoio, impulso, tada, 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 tada. Entenderam? Como era o original? Tada, 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 tada. Acento com dois S's, dividindo em conjuntos de 2. Tada, 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 tada. Perceberam a diferença, não é? Então eu não fiz absolutamente nada com os tempos. Eu simplesmente reorganizei apoio e impulso. Eu posso fazer isso no segundo caso. As 4 semicolcheias, apoio, apoio, impulso, impulso. É o segundo exemplo, mas é o segundo exemplo de acento com dois S's de cima para baixo. Então é apoio, apoio, impulso, impulso. Então fica tá, tá, da, 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 tá, tá, da. A diferença do primeiro para o segundo. Tada, 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 tatada, tatada, tada, 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 articulação original. Tada, tada, primeira variação. Tada, 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 segunda variação. Tatada, tatada. E a última variação de acento com dois S's na duração é apoio, impulso, impulso, apoio. Apoio, impulso, impulso, apoio. Tá, da, tá, 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 tá, da, tá. Articulação original. Tá, da, tá, da, tá, da. Variação 1. Tada, 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 tada. Variação 2, tatada, 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 tatada. Variação 3, tada, tatada, tatada, tatada. Então veja como eu modifiquei as 4 semicolcheias apenas mudando o fluxo delas. Agora nós temos o acento com C, que referencia intensidade. Já o acento com C, eu faço isso colocando um símbolo. Esse símbolo aí, que é um símbolo de acento, tem um nome técnico. Este símbolo chama-se plica. P-L-I-C-A. Não entenda diferente. P-L-I-C-A. Plica é o nome desse símbolo. Tá? Então, como é que funciona desse jeito? Vai ser a mesma coisa da execução, só que agora com acento com C. A primeira variação. Tada, 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 tada. Segunda.
tatadada, 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 tatadada. E a última, padada, papadada, papadada, papadada. Claro que no acento com C eu tenho que empregar mais força, porque esse é o princípio. A diferença de acento com dois S's e acento com C é acento com dois S's. Eu organizo as figuras de maneira a modificar o fluxo natural delas, utilizando fragmentação pelas figuras. E o outro exemplo, eu vou modificar o fluxo através de sinais que fazem com que eu execute ou mais forte ou mais fraco determinados acentos, aliás, determinados impulsos ou apoios, certo? Então essa é a diferença básica de musiquês do parâmetro duração e de intensidade relacionado a acento com dois S e acento com C. Mas o que diz a terminologia tradicional em relação ao musiquês? Então, nós montamos algumas tabelas para fazer comparação do que diz uma terminologia tradicional, que é o que vocês mais vão ver nos livros comuns, para o musiquês, que é a maneira correta de falar música. Então, no parâmetro altura, nós temos a maneira tradicional de falar um termo e o musiquês, a maneira correta de falar o mesmo termo. Por exemplo, o termo modulação, que é a mudança de modo e de tom no jeito tradicional de falar, no musiquês é apenas mudar de modo. Eu vou tentar ser mais direto, né? Quando eu saio do tom de dó maior para o tom de sol menor, eu saí do maior para o menor. Houve mudança de modo. Mas houve também mudança de tom, porque eu saí da região de dó para a região de sol. No entanto, na terminologia tradicional, isso significa dizer que eu mudei apenas de modo, modular. Sendo que no musiquês, eu mudei tanto de modo quanto mudei de tom, certo? Então, sair de dó maior para sol maior, eu não mudei de modo, mas mudei de tom. Então, nesse sentido, eu chamo de tonulação. Mudar de tom, mas não mudei de modo. Quando eu faço os dois, mudar de tom e mudar de modo, eu chamo de tonulação e modulação. Na terminologia tradicional, eles somente falam de modular. Uma coisa só. Na terminologia tradicional, você fala-se muito em linha melódica, e linha melódica é algo visual. Nós estamos falando de sons, então como é que eu vou referenciar o som pela linha melódica, né? A partir da partitura apenas. Apenas a partitura pode me dar um exemplo, um desenho, uma impressão visual do contorno melódico, né? Mas no musiquês, o correto é dizer sequência melódica, porque eu estou falando de um efeito sonoro, tá? Então, a sequência melódica é o correto. Quintas e oitavas paralelas é um termo comum lá em harmonia, nós vamos falar disso. Mas o correto é quintas e oitavas diretas, porque a confusão aqui também é visual, né? Oitavas paralelas, quintas e oitavas paralelas é visual, porque nós estamos vendo paralelas, retas paralelas. E nós estamos aqui falando de sons, então é quintas e oitavas diretas, certo? Harmonia vertical ou horizontal significa dizer que a harmonia é acordal, ou seja, vertical, porque é baseada em acordes, e horizontal, baseada em melodias, é frasear. Então, o correto é dizer que a harmonia ela se desenvolve acordalmente, ou seja, baseada em acordes, ou frasearmente, baseada em melodias. É o caso do contraponto, por exemplo. Vamos para frente. Em relação à duração, nós temos o uso comum da palavra fermata, né? Quando você tem
uma figura de valor positivo, semínima, por exemplo, e um símbolo em cima desta figura, todo mundo chama de fermata. Mas esse símbolo que está sobre a semínima, ele pode aparecer sobre uma barra de compasso, pode aparecer sobre uma pausa. E aí, tu continua sendo fermata? No musiquês, não. De acordo com a aplicação desse símbolo, que nós chamamos de ponto coroado, ele vai ter um efeito específico. Então, o ponto coroado, ele deixa o tempo aleatório. Então, uma semínima normal, tá, considerando a semínima um tempo, tá? Tá, 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 tá. Se na última semínima das 4 que eu executei tiver um ponto coroado, vai ser tá, 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 tá. Quem controla a duração sou eu. Porque ele é aleatório. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma pausa, uma semínima, uma pausa de semínima, uma semínima e uma pausa de semínima, e eu colocar um ponto coroado na última pausa de semínima, vai ficar assim: tá, tá. Percebeu que o tempo da pausa de semínima não foi esticado. Aí, nesse caso, nós chamamos esse fenômeno de suspensão, na verdade, né? Então, quando o ponto coroado está sobre uma pausa, ele não se chama mais fermata, mas sim suspensão. Acento com C, na harmonia, aliás, na terminologia tradicional de música, e acento com 2 S é a fluxão, relacionado ao parâmetro altura. E o que é a síncope? O conceito de síncope na terminologia tradicional é o prolongamento do tempo forte. Ou seja, a síncope mais comum, a do chorinho, né? Tá, dá, tá, dá, dá, tá, dá, dá, tá, dá, dá. Percebeu que propositalmente eu acentuei com C a semicolcheia, a colcheia do meio, tá, dá, tá, dá, dá. Eu tô fazendo semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Tá, dá, tá, dá, dá, tá, dá, dá. Mas, na verdade, é um impulso prolongado, porque semicolcheia, colcheia, semicolcheia é igual a 4 semicolcheias, sendo que as duas do meio estão ligadas. Então, é apoio, impulso, 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 apoio, impulso, impulso, impulso. Ou, quando eu ligo as duas do centro, fica apoio, 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 impulso, impulso. Apoio, apoio, impulso, impulso. Então, fica o som tá dá, tá dá, dá, tá dá, dá, tá dá, dá, tá dá, dá, meu coração, tá dá, meu cora, tá dá, tá dá, tá dá, dá, tá. Se fosse prolongamento do tempo forte, seria meu coração, meu coração. Não é assim que funciona, é meu coração, natural, fluxo natural. A semínima vale um tempo, esse é o campeão, né? Todo mundo diz, a semínima vale quanto? Mas, na verdade, a semínima não vale, ela não é número. A semínima dura, porque ela é som. Então, a semínima dura um tempo. Vamos para frente. Intensidade. Na tradicional, nós temos fortíssimo. No musiquês é pós-forte, ou seja, acima do forte. Sinal de ataque é o sinal diacrítico. Gradação de dinâmica é a gradação de intensidade. E pianicíssimo é o pós-piano. Gradação de dinâmica é muito comum, né? Como é que é a dinâmica da música? Na verdade, dinâmica em física tem um outro conceito. Dinâmica é movimento. Em música, não sei por que cargas d'água chamam dinâmica de intensidade. E é extremamente errado e é incoerente cientificamente falando, porque dinâmica em física significa movimento. Então, quando eu falo em mudança de intensidade, eu tenho que falar de gradação de intensidade e não gradação de dinâmica, certo? Vocês vão ouvir muita gente falando assim, mas vocês agora estão sabendo qual é a maneira correta de dizer, tá?
Você não é obrigado a imitar, a seguir a manada, tá bom? Vamos para frente. Timbre. Voz é um instrumento. Completamente equivocado isso aí. Vocês também vão ouvir muita gente falando que a voz é o mais maravilhoso instrumento que o homem, que Deus já fez. Mas na verdade não. Voz não é instrumento. Deus não fez a voz como instrumento. Porque existe o seguinte. Existe a fonte sonora, né? Tipos de fonte sonora que nós chamamos de espécie. Se aquele som é de espécie vocal, ele é bioenergética. Ou seja, a voz é bioenergética e, portanto, não é um instrumento musical. Porque o que define um instrumento musical é a sua constituição mecânica. Então, tudo que é feito mecanicamente, ou seja, pelo homem, é um instrumental. Aquilo que não é feito pelo homem é vocal. No caso, bioenergética, né? Por exemplo, um som de trovão não foi feito pelo homem. Portanto, é um som bioenergético. O som da chuva não é um instrumento musical, é uma espécie bioenergética. Som cheio. Agora eu quero um som cheio, né? Na verdade, o certo em musiquês é timbre amplo. Timbre dos instrumentos de percussão. Correto é chamar timbre dos instrumentos de marcação, porque percussão é apenas um dos estímulos desses instrumentos de marcação. Eu posso friccionar o instrumento, é o caso, por exemplo, de um reco-reco, uma cuíca, né? Eu posso puxar a pele, né, da cuíca. O piano é um cordofone percutido, né? Eu posso sacudir, né? Eu posso entrechocar, dois pratos se batendo, é um entrechoque, né? Então são vários os estímulos desses instrumentos de marcação, e percussão é apenas um deles, né? E a cor do som também é muito, 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 muito psicodélico, esse efeito, né? Mas a cor do som, na verdade, significa a consistência sonora, né? Conclusão dessa nossa fala. Aqui eu fiz um recorte de uma fala do Reginaldo Carvalho. Ele diz o seguinte em um dos seus livros. Para não dizer que ninguém se manifestou, recebi uma carta do maestro Kohreuter e um recado indireto, via outro amigo de Bruno Kiefer. Kohreuter reconheceu a iniciativa, achou válido o interesse. Bruno só ficou em dúvida se intensidade não seria mesmo sinônimo de dinâmica, como todos os livros atestavam, apesar do Tratado Geral dos Objetos Musicais de Pierre Schaeffer contestar e provar o contrário. E pronto. Mas ninguém, nem um pio, não é de se desesperar? Esse é um descontentamento do Reginaldo, porque muitos livros de teoria musical não têm essa preocupação com a terminologia da música. E outras áreas estão muito avançadas nesse sentido, e nós estamos pelo menos uns 50 anos de atraso. Então você vai assistir aulas de vários professores e cada um fala de um jeito, né? E nós temos um trabalho em sala de aula muito rigoroso em relação à aplicação disso. Então tudo que eu falo é em musiquês, para que você se acostume com esses termos e talvez, se você quiser, sem obrigar ninguém, utilize esses termos, né? Nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, toda ela foi escrita em musiquês. Inclusive, tive a grata bênção de ter a minha dissertação de mestrado toda corrigida pelo Reginaldo. Então, ela está em musiquês 100% e a tese não, porque ele já tinha morrido, mas eu já estava, de certa maneira, ambientado com o musiquês e consegui fazer da melhor maneira possível a tese, né? Já toda em musiquês pleno, né? E só para você ter uma ideia, isso foi apresentado em vários congressos da área de música, muita gente achou interessante, mas existe ainda uma certa resistência em relação à adoção conjunta disso, né? E o que vai fazer com que todo mundo trabalhe com o musiquês é a quantidade de pessoas trabalhando simultaneamente esses termos, né?
Uma outra fala do Reginaldo. Eu estou canso de afirmar que se você fala errado, todo mundo entende, embora se entenda igualmente se você falar certo. É uma questão de escolha, uma opção pedagógica. Em derradeiro caso, um bom processo judicial em que na argumentação prevaleça a lógica e a sensatez pode resolver a contenda. Então eu utilizei nessa minha fala 3 livros. E o material adicional desta aula se encontra disponível nos links abaixo. Muito obrigado pela atenção de todos.